Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Hoje vamos conversar sobre o Evangelho escrito por João, uma narrativa, olha, realmente singular na Bíblia. Dizem que foi a última a ser escrita, né? E nos dá uma perspectiva muito focada, quase um close-up mesmo, na divindade de Jesus. Sim, é bem diferente dos outros que talvez detalhem mais a sequência dos fatos ou as parábolas. Exato. Aqui o foco parece ser revelar quem Jesus é na sua essência divina. Exatamente. E João é muito claro quanto ao propósito. Ele mesmo diz lá no finalzinho, né, que escreveu para que a gente creia que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E para que, crendo, a gente tenha vida no nome dele. Isso. É uma construção teológica muito forte, centrada na identidade de Jesus como a chave para a vida eterna. E o começo? É impactante demais. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Uau! Pois é, já começa colocando Jesus num nível cósmico, né? Antes de tudo existir. Define a preexistência, a divindade. De forma clara e inequívoca. E logo depois vem, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É a palavra divina aqui, conosco. E João Batista o apresenta como o Cordeiro de Deus. Sim, e rapidinho Jesus já recebe vários títulos. Messias, Filho de Deus, Rei de Israel. A identidade divina é central desde o comecinho. Daí em diante, o Evangelho seleciona uns sinais, milagres que são como janelas para a gente ver a glória de Jesus. O primeiro, lá em Caná. Ah, a transformação da água em vinho. Isso. Que mais que o milagre, parece um símbolo, da abundância, da transformação que o reino de Deus traz. Com certeza. E logo em seguida, a purificação do templo. Ali Jesus não só age com autoridade, mas ele declara que ia reconstruir o templo do corpo dele em 3 dias. Exato. Uma referência direta à sua morte e ressurreição. Ele mesmo seria um novo lugar de encontro com Deus. E tem aquelas conversas profundas, Com Nicodemos. A necessidade de nascer de novo. Uma transformação espiritual total para conseguir ver o reino. Fundamental. E com a mulher samaritana lá no poço. Ali ele se revela como a fonte da água viva, a que sacia a sede mais profunda da alma, Encontros transformadores. Verdade. E os sinais continuam, muitas vezes ligados às festas judaicas, o que acaba gerando atrito, Pois é, a cura no tanque de Betesda, num sábado. Isso leva Jesus a afirmar sua igualdade com o Pai, o que causa muita controvérsia. E a multiplicação dos pães, que leva àquele discurso do pão da vida. Ele se apresentando como o sustento essencial. E as outras declarações eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor. São afirmações muito diretas sobre quem ele é. Divinas. Exatamente. E o clímax desses sinais talvez seja a ressurreição de Lázaro. Nossa, aquilo é tremendo. Demonstrar poder sobre a própria morte. É o sinal máximo do poder dele. Mas que ironia, Foi justamente isso que, parece ter acelerado a decisão dos líderes religiosos de que ele precisava morrer. O medo falou mais alto. Entendo. E isso nos leva para a última semana, para os momentos finais que João descreve com tanto detalhe. A ceia começa com o lava-pés. Um ato chocante de humildade, Que redefine totalmente o que é ser líder. E ali Jesus dá um novo mandamento, o amor mútuo, expresso no serviço, como a marca dos seus seguidores. Uma imagem muito forte. E depois vem aquele discurso longo de despedida, capítulos 13 a 17. Sim, ele preparando os discípulos, Prometendo o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da Verdade, que os guiaria e capacitaria depois que ele fosse. Fala sobre a importância de permanecer nele, como os ramos na videira. Exato, para poder dar fruto. Alerta sobre a oposição do mundo, mas também oferece a paz dele, uma paz diferente. E tudo isso termina naquela oração sacerdotal, no capítulo 17. Que momento! Sim, Jesus orando não só por aqueles discípulos ali, mas por todos nós que creríamos nele através da palavra deles. Pedindo unidade, proteção. É muito profundo. Aí vem a prisão. E mesmo ali, naquela hora, quando ele diz, eu sou, os soldados recuam e caem. A autoridade dele transparece. Pois é, e durante os julgamentos, especialmente com Pilatos, Jesus afirma que o reino dele não é deste mundo. Ele não busca poder político, O reinado dele é sobre verdade,
sobre sacrifício. Exatamente, por isso a crucificação, na visão de João, não é uma derrota. É quase como o ápice do amor sacrificial de Deus, a vitória sobre o pecado. E aquela palavra final, está consumado, soa como missão cumprida, né? Um grito de vitória. Precisamente. E a prova definitiva é a ressurreição, o túmulo vazio, as aparições. A Maria Madalena, os discípulos e a Tomé, né? Que precisou ver para crer. Sim, e ouviu aquela bem-aventurança para quem crê sem ver. A ressurreição confirma tudo. Ele é o Filho de Deus, o autor da vida. E no finalzinho, aquele epílogo, né? Com a pesca milagrosa. Sim, ensinando sobre obedecer à voz dele. E a restauração de Pedro, tão importante, mostra que mesmo depois de falhar, tem recomeço, tem chamado para servir, para cuidar do rebanho. É uma mensagem de esperança e de continuidade da missão, com certeza. Então, resumindo, o Evangelho de João nos leva a olhar para Jesus e reconhecer quem ele realmente é. O Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. Isso, a fonte única e suficiente de vida eterna. Através dos sinais, das palavras e principalmente da sua morte e ressurreição, a gente é chamado a crer e a viver nele. Uma jornada profunda mesmo, que revela a identidade de Jesus e o caminho para a vida abundante que ele oferece. Assim conhecemos o Evangelho de João. Convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos juntos na leitura da Bíblia. Deus abençoe sempre.